Olá, pessoal, tudo bem? Bom, essa aula vai ser bem rapidinha. É, Nós vamos resolver uma questão do Enem de função de segundo grau, usando três maneiras diferentes de resolver a mesma questão, tá bom? Foi uma ideia que eu tive depois de uma conversa com um dos colegas de vocês, depois da aula da semana passada. Essa questão aqui, vocês lembram? A gente resolveu essa questão e eu comentei com vocês que tinham outras formas de resolver, né? Um aluno entrou em contato, apresentou, perguntou se ele estava no caminho certo na resolução dessa questão por outra forma. A gente resolveu junto, mostrei para ele outro caminho. E aí eu vou resolver essa questão então usando três caminhos diferentes. Para vocês verem, na prova de vocês do Enem isso pode acontecer. Muitas questões ela não tem um único caminho, né? Ela tem vários caminhos. Às vezes você pode uma questão de função resolver usando artifícios da função, sistema, mas você também pode ir para o lado da geometria analítica. Então, assim, a matemática ela é muito ampla, né? E um conteúdo acaba conversando com o outro, tá bom? Então, eu quero explorar essas possibilidades aqui agora com vocês. Então, vamos lá. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Ele quer a altura do líquido, né? A altura do líquido coincide justamente com o C. Então, se eu encontrar o C, eu encontro a altura do líquido, certo? Bom, a maneira que eu resolvi na aula com vocês foi a seguinte. Eu tenho um único ponto aqui, passando pelo eixo X, correto? Como eu tenho um único ponto que corta o eixo X, isso daqui significa que eu tenho uma raiz, ou, né, como o correto falar, duas raízes, mas que são iguais, certo? Então, olha só, eu tenho uma raiz ou duas raízes que são iguais, né? Considero um único ponto aqui. Toda vez que isso acontece, nós temos que o delta é igual a zero. A minha função, ela é dada por f de x, que é igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, certo? O a é 3 meios, o b é menos 6 e o c é justamente o que eu quero descobrir. Então, vamos lá. Se o delta é zero, porque tem um único ponto cortando o eixo x, então eu posso dizer que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c é igual a zero, que é o valor de delta, certo? Quem é o b? Menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 3 meios vezes c, igual a zero. Menos 6 ao quadrado é 36, positivo, né? Ao quadrado, não importa se é positivo ou negativo, sempre fica positivo, porque é um número vezes ele mesmo. Menos, aqui eu posso fazer 4 vezes 3, que dá 12. E depois dividir por 2, certo? Então, vai ficar 36 menos 12 dividido por 2 dá 6. Vezes C igual a zero. O 36 está positivo, passa negativo, porque a intenção é encontrar o valor de C, então eu tenho que isolar o C. Quando eu tenho os dois lados negativos, eu multiplico por menos 1 e fica tudo positivo. O 6 está multiplicando, passa dividindo. 36 dividido por 6 é igual a 6. Pronto. Encontrei o valor de C. Como encontrei o valor de C, eu tenho a altura, né? Então, a altura do líquido em centímetros é dada por 6 centímetros. Essa foi a maneira que eu resolvi durante a aula. Outra maneira que nós temos é pensando na soma e no produto.
Quem é a soma? Lembrando que soma e produto se refere às raízes, certo? Quem que é a soma? A soma, ela é dada por menos B sobre A. E o produto é dado por C sobre A, certo? Mas para eu mexer com soma e produto, não é possível apenas com os valores que eu tenho. Por que não é possível apenas com os valores? Porque olha só, olha o problema que eu esbarro aqui. A soma é menos B sobre A, então basta eu fazer menos C, menos 6, né? Sobre o A, que é 3 meios. Vai ficar 6 positivo sobre 3 meios. 6, quando eu tenho divisão de fração, multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, eu inverto. Fica do 3 meios, fica 2 terços. 6 vezes 2, 12, dividido por 3, igual a 4, certo? Então, a soma é 4. Agora, o produto eu não sei, porque eu não sei o valor de C. Então, não é possível fazer o produto aqui para eu encontrar as raízes e dizer que essa raiz é esse vértice. Então, o primeiro passo é eu partir para a raiz. Então, eu vou partir para a raiz. E a raiz, nessa questão, apenas nessa questão, essa raiz, ela coincide com o vértice, certo? Então, se eu encontrar quem é esse x do vértice, eu encontro a raiz. E o x do vértice, ele é dado por menos b sobre 2a, que vai ser, então, menos 6 sobre 2 vezes 3 meios, certo? Simplifico aqui o 2, então vai ficar 6 sobre 3, que dá 2. Encontrei o x do vértice, que é a minha raiz. Ou seja, se ele é a minha raiz, o x' vale 2, certo? Mas aí lembra daquele conceito, é uma raiz porque a gente vê um ponto aqui, mas na verdade são duas raízes iguais. Então, tanto x' quanto x duas linhas valem 2, entenderam? Esse vértice é o x', o x duas linhas. Eles têm o mesmo valor, certo? Então, olha só, como eu tenho duas raízes com o mesmo valor, agora eu vou lá para a soma. A soma, realmente, se eu somar as duas raízes, dá 2 mais 2, 4. Coincide com o valor que a gente tinha encontrado aqui pela fórmula da soma. E o produto? O produto vai ser 2 vezes 2, que também dá 4. Então, quando eu tenho lá a fórmula produto é C sobre A, eu posso dizer que C sobre A tem que dar 4, que é o produto das duas raízes, é a multiplicação, né? O resultado da multiplicação. Então, C sobre 3 meios tem que dar 4, ok? Esse 3 meios está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar 4 vezes 3 meios, certo? 4 vezes 3 dá 12, dividido por 2 dá 6. Então, eu tenho o valor de C, através do produto eu encontrei, certo? Primeiro encontrei a raiz, que era o vértice, depois fui pelo produto, pela fórmula do produto, das raízes, né? E encontrei que o valor de C vale 6, ok? E uma última maneira de resolver essa questão seria usando apenas x do vértice, y do vértice e a fórmula que eu tenho. Então, eu sei que o x do vértice, ele é dado por menos b sobre 2a. A gente resolveu no slide anterior, vou fazer de novo, tá bom? Como eu tenho aqui a minha função f de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, eu tenho o a sendo 3 meios, o b menos 6 e o c é o que eu quero descobrir, certo? Então, aqui vai ficar menos 6 sobre 2 vezes 3 meios. Simplifico, vai ficar menos vezes menos mais, então vai ficar 6 dividido por 3, que dá 2. Encontrei o x do vértice.
x do vértice é igual a 2. E o y do vértice? O y do vértice, ele é menos delta sobre 4a. Mas eu nem preciso usar essa fórmula, gente. Se eu usar essa fórmula, eu tenho que lembrar que o delta aqui é zero, porque tem apenas uma raiz ou duas raízes iguais, quando o delta é zero, né? Qualquer zero dividido por qualquer número dá zero. Mas só olhando aqui, eu sei, gente, que o y do vértice é zero, certo? Ele não está nem acima do eixo y, nem abaixo. Ele está exatamente no eixo x, então aqui o y é zero. Então, eu já sei que o y do vértice é zero, sem precisar interpretar essa fórmula, tá bom? Então, eu tenho o x do vértice e o y do vértice. Eu tenho um ponto que é o vértice, onde o x é 2 e o y é 0. Se eu pegar a minha função, olhem essa função aqui como sendo 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais 6. Opa, mais 6 não, mais c, né, gente? O c que a gente quer descobrir. Igual a y, que é o f de x, tá bom? Só troquei o f de x, coloquei ele pra lá, certo? Então, olha só, gente. Deixa eu arrumar aquele c ali, né? Eu e minha borrachinha para corrigir meus erros. Então, olha só, pessoal. O x é 2 desse ponto e o y é 0. Então, a gente vai substituir aqui. 3 meios vezes 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais c, igual a 0. Só substituir o x e o y pelo valor desses pontos, ok? Então, vai ficar 3 meios vezes 4, menos 12, mais c, igual a 0. 3 vezes 4, 12, dividido por 2, menos 12, mais c, igual a 0. 12 dividido por 2, 6. Menos 12 mais c igual a 0. 6 menos 12, menos 6. Mais c igual a 0. O c está negativo, passa positivo. Então, c vai ser igual a mais 6. Pronto. Usando x do vértice e y do vértice, eu tenho um ponto, que é esse ponto V, e eu pego os valores de x e y, substituo lá na fórmula que ele me deu e encontro o valor de c, que é a altura procurada, 6 centímetros. A alternativa é. Ou então, resolvemos uma questão do Enem, né? Usando 3 maneiras diferentes. E é isso que eu quero que vocês pensem. Quanto mais questões do Enem a gente resolve, mais caminhos a gente conhece. Isso facilita na hora da sua prova. Certo? Aqui nós temos 3 caminhos diferentes. Não sei se para vocês, mas para mim esse caminho aqui é muito mais simples, certo? Eu gastaria menos tempo para resolver a questão e teria mais tempo de prova para pensar nas outras questões. Isso é muito importante para a prova de vocês do Enem, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.